Caro hospedal reflexivo, vamos falar acerca das barbáries, dos crimes, da violência que aumenta sobre a face da terra, na realidade do se multiplicar a iniquidade e, por conseguinte, o esfriamento do amor. Eu, quando vinha para cá, fazendo pedal, eu estava escutando o áudio de alguém que eu tinha no celular e nem sabia, estava falando de uma barbárie que tinha ocorrido já há algum tempo na sua cidade, que era um crime passional, né? O marido que deu 20 facadas à mulher em frente da criança de 3 anos e ela implorando para alguém lhe ajudar e tal. E aí eu comecei a refletir, porque recentemente também aqui aconteceu algumas coisas lamentáveis. Por exemplo, um caso de zoofilia: o camarada pegou uma cadela, cachorra, copulou com ela, abusou e depois matou. E tantas outras coisas que acontecem e a gente fica pensando, realmente nós estamos perto do fim ou está cumprindo tudo o que está escrito mesmo. Principalmente aquilo que Jesus disse, que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Porque o tamanho da iniquidade que nós vemos está realmente estarrecedora. Em vários cantos você percebe exatamente isso. E em proporções até maiores e em até mesmo lugares que nunca se ouviu falar disso, acabam acontecendo lamentáveis acontecimentos. Quando você vê, obviamente, esses casos aí de crimes passionais, os inimigos seriam os próprios da família, o rumor de guerras, nações contra nações. Quando você vê esse caso de zoofilia, que é abominável, né? Que é aberrante, quando você vê a ditadura de uma minoria, né? Aí você já sabe do que se trata, não preciso nem falar. Uma coisa é respeitar, uma coisa é conceder até mesmo direitos para casamento, etc. Outra coisa é querer impor a sua ideologia e fazer com que não se possa pensar diferente, que é a ditadura do pensamento, e muito menos pregar, no caso dos pregadores. Você analisa que realmente o povo está pecando e muito, que as pessoas estão cada vez mais distantes da verdade de Deus e, por conseguinte, não amam o seu próximo, seu semelhante como a si mesmo. São egocêntricas, egoístas, ao ponto de realmente matar, destruir, de disseminar ódio e tantas outras coisas mais, não prezando pelo básico, pelo primordial, que é o amar o seu semelhante. Aí eu pergunto, como que tem algumas pessoas até mesmo que dizem que estão com Deus, pode amar a Deus, se não ama o seu semelhante, se faz essas barbáries, se mata até mesmo em nome de Deus, se violentam, se estupram, faz tantas barbáries. Só você procurar histórias lamentáveis de abusadores que diziam, não, eu sinto vontade, eu sou de Deus, ou é Deus que me faz isso, me dá esse desejo, etc. Nós vemos também, obviamente, como já estamos num tempo assim derradeiro, que a opressão maligna, que o próprio inimigo faz essas pessoas ter cada vez mais desejo pelo pecado e ficarem de uma maneira totalmente escravizada. Eu me recordo daquela passagem que Jesus, ao expulsar os demônios, atendendo até mesmo seus pedidos, manda eles irem aquela manada de porcos e eles entram e os porcos são mortos. Claro que ali tem uma conotação de preconceito dos judeus com os samaritanos, mas eu não quero refletir a respeito disso. Eu quero dizer o seguinte, que aqueles mesmos demônios têm prazer em entrar no animal e matar o animal, deixar o animal enfurecido. Esses mesmos demônios são aqueles que entram na pessoa, fazem ela ter desejo por animais, por zoofilia, por tantas outras, eu diria até mesmo psicopatias, como necromancia, ou melhor dizendo, a necrofilia. A necromancia é falar com os mortos, e a necrofilia é, de fato, ter amor ou copular com cadáveres. E tantas outras abominações. Começa dos animais. E não duvido nada, se já não tem ou está tramitando em algum país desse mundo, e poderá até chegar no Brasil, um dia em que nós veremos a aprovação da zoofilia ou da bestialidade, que é o casamento entre o homem ou a mulher com um animal. E eu já até falei aqui no canal que teve um caso aí lamentável, que o sujeito copulou com um animal, teve um burrinho e quer direito de ser o pai desse burrinho, porque segundo ele, realmente ele é o pai, ele confessa. Então você vê o tamanho dos absurdos, o tamanho da falta do amor
e de fato de prezar pelo natural, né? Porque se precisasse do animal para copular, não teria mulher. Vê que obviamente as coisas são claras, óbvias, e o que leva a pessoa a ter esse comportamento, com toda certeza, é o inimigo. Assim como tantos outros comportamentos de abuso, de ordem sexual, etc. E aí cumpre realmente o que disse Jesus: a iniquidade, o pecado está se multiplicando por falta de amor. Amor a Deus, de fato, o amor verdadeiro, naquele amor fingido, e o amor ao próximo, de pensar que se a gente não quer sofrer algo referente, se a gente não quer ser abusado como um animal foi indefeso, ou que a gente não quer ser abusado como uma criança foi indefesa, né, ou é indefesa, como qualquer outra pessoa deficiente também, por que abusar? Isso é o básico, é lógico, mas lamentavelmente a gente tem visto isso cada vez uma crescente. Isso demonstra claramente que estamos perto do fim e também, diga-se de passagem, tem muitos que se dizem cristãos, e quando eu digo cristão que são aí de cargos eclesiásticos, pastores, etc., e acabam fazendo alguns abusos nesse sentido, né? Usando crianças, como foi o caso da Damares, o caso até mesmo lá daquela Sabrina, animais, por que não? E tantas outras coisas que ficam no oculto, que a gente imagina, né? Que é tão abominável, que seriam os pecados nefastos, impronunciáveis, como já se falava outrora, ok? Então voltamos ao primeiro amor, aquele que está meio esfriado na fé, para não perder esse temor, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria e garante paz, prosperidade, aumento ou acréscimo de anos de vida nessa terra e o melhor, a vida eterna, né? Diferente de perder o amor nesse sentido e fazer essas maldades todas, perversidades todas, lembrando que lá em cima ou lá nos céus não entra nada que contamina de maneira alguma, ok? Poderia falar mais e mais a respeito dessa temática, inclusive pode ser aí assunto para uma boa explanação ou pregação, mas ficamos com essas palavras que deu para entender muito bem que realmente a iniquidade está fazendo com que o próprio cristão deixe de Deus, ou seja, o gozo do pecado que a Bíblia fala é mais exacerbado do que o temer a Deus ou que gozar da alegria do Espírito. Abraço, eu com o seu comentário e até a próxima.